Boa tarde a todos. Com muita alegria que eu retorno a esse lar, ao qual eu estou aqui toda semana, né, nos nossos estudos, para beber um pouquinho na fonte do saber, ao qual os nossos irmãos espirituais tão amorosamente trouxeram para nós. Existem temas que são tão insistentes em nossas vidas e às vezes a gente se pergunta o porquê, né? Podemos ter certeza que eles se fazem necessários, por isso que eles são tão persistentes. E hoje eu trouxe para nós refletirmos juntos, para as nossas análises íntimas, o egoísmo. O egoísmo que é classificado como a chaga da humanidade. Aquilo que nos consome e que nos permite ficarmos estacionários na nossa caminhada terrena. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, ao qual eu não vou ler na íntegra, mas vale muito a pena ler o que está escrito lá. O Espírito Emmanuel, em Paris, 1861, trouxe a seguinte explicação sobre o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. O egoísmo é o alvo para qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. E ele diz coragem porque precisamos, primeiramente, combater essa chaga dentro de nós. Que cada um empregue todos os esforços para combater o seu próprio egoísmo, pois ele sendo, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu o exemplo da caridade. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é devido à luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, pois ele invadiu o coração humano como uma praga. Expulsem da terra o egoísmo, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade lutar com bravura e virilidade, mas para isso é preciso inicialmente expulsar o egoísmo do coração dos homens. Então ele coloca aqui como tarefa primordial para que a Terra progrida, que nós possamos banir de dentro de nós o egoísmo. É fundamental. E nós todos, em algum ponto, praticamos esse sentimento. E ele, muitas vezes, vem de forma sutil, disfarçada, e a gente não percebe. Percebe aqueles que, porventura, são alvos do nosso egoísmo, ou quando nós mesmos somos alvos do egoísmo de alguém. E tem no Livro dos Espíritos uma questão, 913, que fala de uma forma tão profunda e tão forte sobre essa questão, quando Kardec indaga os espíritos e pergunta para eles qual o pior dos vícios. E ele responde: já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo deles existe o egoísmo, ele está presente. Você combaterá inutilmente os seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Todos os esforços devem ser direcionados para combater o egoísmo, porque é nele que está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que quiser se aproximar da perfeição moral já nesta vida, deve retirar do seu coração todo sentimento de egoísmo,
pois ele é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Se nós buscarmos, dentro de todos os males que nos acometem, ou acometem uma sociedade que está espalhada pelo globo terreno, vamos procurar uma causa ou um componente que a gente vai ver que tem uma pitada desse sentimento do egoísmo. Analisem, comecem a observar, comecem a analisar. Toda vez que nós observarmos algo que não concordamos seja do bem, nós vamos ver que ali o egoísmo se instalou. Por isso que ele é considerado um atravanco para o progresso espiritual, humanitário, planetário, e precisa veementemente combatido a cada oportunidade. E a gente só consegue combater o inimigo quando a gente começa a estudá-lo, começa a ter a dimensão do que ele representa em nossas vidas, começa a ter ali a clareza da existência real dele, porque muitos egoístas não se consideram egoístas, o que é muito difícil nesse caso, porque não há ali uma projeção, não há ali um entendimento, não há ali um reconhecimento de que existe um mal presente dentro daquele coração. Quando nós começamos a tirar esse véu da ignorância, da vaidade, do orgulho, da ambição desenfreada, nós vamos observar que ali existia um egoísmo. E lentamente, mas gradativamente, de forma persistente e constante, nós conseguimos eliminá-los de nossa vida. Os altruístas são grandes exemplos de caridade. Podemos buscar aí na história, nas nossas mentes, que eles usam da abnegação para manter esse altruísmo, essa chama acesa, que é a capacidade de fazer de forma genuína, de forma voluntária, o bem. E o bem indistintamente. E comumente para aqueles que o altruísta nunca viu o rosto, não conhece, mas ele é compelido, é como se fosse um magnetismo. Esse já está flertando muito fortemente com a caridade, já está instalado ali, se enraizando dentro dele, porque ele não pensa quando o assunto é estender a mão, ele não titubeia, ele não hesita, ele estende a mão sem pensar até se terá um prejuízo. Primeiro ele pensa em auxiliar, em ajudar, depois ele vai pensar se aquela assistência causou-lhe algum prejuízo. E quando ele observa o altruísta, o que para nós seria um prejuízo, para ele não, a ótica é diferente, porque ele visa o auxílio, e isso é mais importante. Caridade, que denota essa afeição profunda, esse amor, ela precisa estar no nosso roteiro de vida. Ninguém aqui vai emergir da noite para o dia, do escuro para a luz, porque o processo é gradativo. Mas o que importa é termos esse direcionamento traçado como meta em nossas vidas, como melhora, como objetivo, como um caminho a ser perseguido. Porque nós, que somos espíritas, quando nós, através do nascedouro da nossa vontade, começamos a mostrar que queremos a mudança, funcionamos como um imã, atraindo toda a espiritualidade amiga para nos auxiliar. Deus envia os seus eleitos para nos orientar e nos assistir,
quando há em nós a boa vontade em mudar. E eu tomei a liberdade, a ousadia de classificar alguns tipos de egoísmo. Eu falo liberdade, né, e ousadia, porque eu acredito que eu tenha sido inspirada, que eu fiz essa classificação em 10 minutos, e por eu ter feito num tempo tão curto, a gente pode imaginar que 10 faces do egoísmo, como eu intitulei aqui para mim, não é nem o comecinho, né, do fio da meada. E onde será que a gente se encontra nessa classificação aqui da minha pretensão, né? Com certeza vamos nos enquadrar em alguma delas. E eu coloquei o egoísta, aquele que é vaidoso, né? Que ele tira do outro e ainda se envaidece daquilo. Popularmente falando, fica se gabando, porque ele se achou esperto. Aquele que se acha esperto em prejuízo do seu irmão, não tem respeito ou consciência ou a lucidez necessária sobre a imortalidade da alma. Porque aqui, essa expertise desse curto espaço de tempo chamado vida planetária terrena, é uma fagulha de tempo na eternidade. E se não respondermos aqui essa expertise, responderemos em algum outro momento da nossa vida, que é eterna. O egoísta manipulador sempre distorce as situações ao seu favor. Então, para passar o famoso pano e não ficar tão ruim assim, ele manipula as situações e as pessoas para justificar aquele ato que não é legal. O vitimizador, que tira proveito das pessoas e situações e ainda tenta convencer os outros que a vítima é ele. Egoísta chantagista, aquele que muitas vezes usa das emoções e da boa-fé dos outros para se beneficiar. É muito comum a gente perceber isso, né? Faz uma chantagem emocional e muitas vezes a gente alimenta isso, né? No nosso inconsciente, a gente para ter uma visão, né, muitas vezes distorcida de um acolhimento, a gente passa a mão na cabeça e já não tem idade, pequenininho, começa as birras pelo querer, pelo poder, pelo ser do jeito que aquela criança quer, e a gente se achando, né, com a vestimenta do acolhimento, nós estamos ali estimulando muitas vezes um futuro egoísta. O egoísta ganancioso usa da esperteza para se beneficiar, mas nunca está satisfeito, porque o intento dele tem sucesso. Aí ele vai num outro, e vira realmente, como está no livro dos Espíritos, um vício. É o vício em tirar vantagem. O egoísta melindroso, quando alguém percebeu suas artimanhas e faz algum apontamento, ele se melindra como se fosse injustiçado. Aí ele reverte, né? Fica bravo ali, fala, não é bem assim, eu não tive a intenção. Mas quando você não tem intenção de algo que você cometeu e que não foi bacana, foi negativo, o que a gente faz? Procura não infringir mais naquilo. E quando a pessoa é reincidente, é sinal que não houve um arrependimento, porque não houve um aprendizado que segurou aquele impulso. O egoísta raivoso, que tenta disfarçar seu egoísmo e age com empáfia e agressividade quando é confrontado. Quando alguém vai lá e faz um apontamento, poxa, você fez isso não foi bacana, você me prejudicou, você prejudicou alguém. E ele vai, né, a arma dele é o ataque. Aí ele fica bravo e dependendo de quem ele está atacando, da fragilidade daquele, é que ele vai se encolhendo de um jeito e vai até aceitando aquilo, né? O egoísta egocêntrico normalmente se coloca como centro de tudo, tem dificuldade de ouvir, monopoliza as conversas e não são empáticos. Precisam que os holofotes estejam sempre
sobre vossas cabeças. Isso acontece em vários campos, né? Até para ser aceito em algum lugar. Ou vou dar o exemplo meu aqui como oradora na tarde de hoje. Às vezes as pessoas que estão acostumadas a falar para pessoas e elas têm um certo êxito, um certo sucesso, o que as pessoas fazem como forma de agradecimento? Aplaudem, cumprimentam, abraçam, quer tirar foto, vira meio que um ser ilustre. E aquilo inflama a vaidade de uma forma que é difícil a pessoa resistir. E quando elas se apresentam para um grupo que aquilo não acontece, não porque ela não entregou um bom conteúdo como ela sempre fez, mas porque aquele grupo naturalizou aquele pronunciamento que ele fez, ou aquele ensinamento. Aí a pessoa cai numa frustração, começa a se questionar, achando que ele não foi bem aceito. Aquilo faz mal para ele, porque ele precisa, o combustível para ele se sentir estimulado é justamente esse reconhecimento. E o reconhecimento é a moeda que nos indica, ou a bússola que nos indica muitas vezes que nós estamos no caminho. Mas precisa ver como que nós vamos receber esse reconhecimento. Se nós vamos receber com gratidão por estarmos caminhando naquela retidão que está dando frutos, ou se nós vamos nos sentir verdadeiros popstars. Se o caminho for esse, é um caminho de perdição, tenha certeza. O egoísta narcisista, além de se colocar em primeiro plano, está sempre buscando a admiração dos outros. E fica triste, né? Quando ele fica ali numa situação de igualdade com todo mundo. Um dos mais, que eu acho mais delicados e que eu enumerei aqui como final, é o egoísta disfarçado de caridoso. Isso é muito complicado, porque ele usa a ação caritativa para se promover muitas vezes, ele usa essa ação para poder ter um reconhecimento, e a gente sabe, à luz do Espiritismo, os Evangelhos nos ensinam que o que uma mão fez, a outra não tem necessidade de saber. E aí o mérito daquela caridade vai se dissolvendo, feito açúcar na água, vai caindo por terra. A gente perde o mérito daquela ação quando a gente faz pensando primeiro em nós mesmos, muitas vezes pensando em mostrar para uma sociedade o quanto somos bons. E a gente percebe, nós somos seres integrantes dessa natureza divina. Tudo que existe na natureza é obra do Criador. Desde as partículas que formam o átomo. E os átomos, molécula, as moléculas, as células, e as células, os tecidos e os órgãos. Tudo, desde as partículas que vão se unindo em atração, elas se unem para uma potencialização e a eclosão do divino. A humanidade muitas vezes vai na contramão desse ensinamento da natureza. Muitas vezes a nossa união causa divisão, porque o egoísmo está presente dentro de nós. Quando a união precisa ser o ponto que vai soldar uns aos outros, através do amor e do bem-querer, não uns pelos outros, mas um bem-querer muitas vezes por um propósito, como estarmos aqui hoje reunidos. Quantas ações de caridades que nos bastidores são muito difíceis, de uns lidarem com os outros, uns muitas vezes quer aparecer mais que os outros, e a ação final ali, por mais que aquilo seja atingido, que é o benefício, né, que é o objetivo de ajudar,
é beneficiar alguém, por mais que aquilo seja atingido, a nossa trajetória até chegar àquele objetivo, ela foi ofuscada pelo nosso egoísmo. Porque aquele que quer fazer, ele não precisa propagar aquilo. Muitas vezes ele vai ali na descrição, ele faz aquela benesse e volta para o remanso do lar com a consciência tranquila e com as bênçãos de Deus, que é o que importa. O que tem que validar as nossas ações é os olhos do Criador. A Ele sim nós temos que procurar agradar. E eu fico pensando muitas vezes, né, em várias situações que nós temos a oportunidade de nos confrontarmos com esse sentimento, com o egoísmo, e a gente perde a oportunidade sagrada de fazer diferente. Eu disse um dia desses que o sagrado é tudo aquilo que cumpre a sua função. Se nós cumprirmos a nossa função, quanto seres eternos que somos, filhos do Criador, portadores da essência divina, dessa fagulha, dessa centelha, se nós estivermos cumprindo o nosso papel, e alguns podem perguntar, qual será meu papel? Na dúvida, segue o caminho do bem. Sempre haverá dois caminhos. Haverá um de luz, que é a porta estreita, e haverá um trevoso, que é a porta das facilitações. Pergunte para o seu juiz, que é a sua consciência, e ele vai dizer. Na grande maioria das vezes será o caminho mais dificultoso, mas é por lá que nós temos que passar. É tão rapidinho, né? Estamos caminhando aí para o finalzinho. Gostaria que nós refletíssemos a respeito desse sentimento que é tão presente em nossas vidas, mas não só refletirmos, que a reflexão sem ação é semente morta, é semente jogada num solo árido, né? Refletir, analisar e mudar. Esse é o caminho para a nossa melhora. E cada vez que a gente recebe alguma informação, alguma orientação que nos clareia a mente, expande a consciência, não podemos nos intitular mais ignorantes naquele assunto. Porque os nossos amigos espirituais, eles são extremamente amorosos, mas eles são extremamente justos. Até porque, se assim não fosse, como eles poderiam nos encaminhar na senda do bem e do amor? Como pais que são muitas vezes severos com os filhos, mas porque eles querem que os filhos tenham sucesso de caráter, sucesso na vida pessoal, sucesso na vida profissional, que sejam pessoas de bem, sobretudo. No final dessa semana, final de semana, domingo, teremos aí finados, né, que para muitos é momento de muita emoção. Eu gostaria de que nós trouxéssemos a ideia que saudade sim, mas tristeza não. É só uma separação momentânea. É curta, daqui a pouco nós estaremos juntos. E aqueles que a gente sofre muitas vezes uma vida, desde a sua partida até a nossa partida, e sofre de uma tal forma que a gente não se cuida mais, não vê razão em viver, porque a pessoa viajou antes da gente. A gente se descuida por conta daquilo, se negligencia por conta daquilo. Quando a gente chega na pátria espiritual, aquele ser que nós sofremos tanto por ele não é nem nosso espírito afim. Deve ter ficado lá e a gente sente uma imensa alegria quando encontra as nossas afinidades. Aquele foi um laço que se fortificou na caminhada terrena. Então sintam saudade sim, mas não se martirizem. É dia de elevar a memória daqueles que se foram e agradecer pela jornada terrena que compartilhamos juntos. Eu tenho que falar desse livrinho aqui,
Cornélio Pires, trazido pelo nosso irmão Chico. Essa edição minha de 1971, ela não tem novas edições, mas tem em PDF, para quem quiser ver aí na internet. Quem gosta de leitura pequena, curtinha, leitura leve, bem-humorada e com ensinamento profundo, é esse livro. E tem um trecho que fala sobre finados e reencarnados. E diz o seguinte: Caro Armando, recebi os bilhetes e os recados. Você deseja notícias de alguns dos nossos finados. Entendo, finados hoje para nós é a comitiva dos irmãos fora da terra, gente morta sendo viva. Não posso dar muitas notas de sentido mais profundo, falarei de alguns amigos já reencarnados no mundo. Às vezes, nos cemitérios, a gente chora na campa, de amados que já voltaram para a terra em nova estampa. Você recorda em Oseca que ele liquidou João Matula? João voltou à casa dele e é o netinho que ele adula. Por causa de Frederico, suicidou-se o Tonho Prata. Tonho, porém, renasceu e é o bisneto que o maltrata. Outro suicídio de Délio, que morreu por Lia Benta, Délio tomou o novo berço e é o filho que ela amamenta. Por ambição, Carlomanho arrasou com Dona Luna. Ela nasceu neta dele, a fim de herdar-lhe a fortuna. Tino e Rita promoveram a morte de Adão Ramalho. Adão renasceu com eles, trazendo imenso trabalho. Em hotel acabou com Joana, a não querê-la por nora, mas Joana já reencarnou e é a netinha que ele adora. Morreram 2 inimigos, Tião e Juca da Barra. Agora nasceram gêmeos, vieram irmãos na marra. Desencarnado em Ogino, que falava mal de tudo, pediu corrigenda a Deus, em seguida nasceu mudo. Nosso assunto é isso aí, recordação de finados. É a vida em torno da vida que se expressa por 2 lados. Enquanto estamos na terra, para dizer o que posso, muita vez a gente reza em campo que já foi nosso. Queria agradecer a vocês, que a gente pudesse nesse momento, em forma de agradecimento sincero, elevar o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui por nossa vontade, exercendo nosso livre-arbítrio, estarmos absorvendo as energias manipuladas pela espiritualidade amiga desse lar, preparada especialmente para nós, e quem sabe aí, se tivermos merecimento, autorização, os nossos entes queridos estão aqui nesse momento conosco, potencializando essas energias da espiritualidade amiga para que nós possamos receber esse passe vitaminado aí que está por vir. Esse Pai amado, que estais nos céus, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Pai nosso que estais naquele que caminha comigo, e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, e por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, pelaquilo que sou, tenho, sinto e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a vossa vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que por muitas vezes eu não compreenda mais que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: filho, aguarda, tudo é toda eternidade. O pão nosso de cada dia me dai hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão.
as condições materiais que agora tenho de nada serve se eu não me lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz, pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração e quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que um dia me ofenderem, mesmo que meu coração esteja ferido pelas amarguras e de sabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixe cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes, que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio e de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas se ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais essa lição. Boa tarde a todos.